Dando sequência, então, ao nosso estudo de geometria analítica, vamos falar agora sobre alguns conceitos, entrando já na parte propriamente dita de geometria, né? Falamos primeiro apenas do plano cartesiano e tudo mais. Então, vamos aqui para a nossa sequência de geometria analítica, que é o conceito de distância entre dois pontos. Nós temos ali dois pontos quaisquer no plano, né? Um ponto que eu vou chamar aqui de ponto A e ponto B, certo? A distância entre esses dois pontos é a medida do segmento de reta com extremidades em A e B. Ou seja, a distância entre dois pontos quaisquer é eu traçar uma reta que liga esses dois pontos. E o comprimento dessa reta, a medida desse segmento de reta aí, é exatamente a distância entre eles. Por exemplo, olha aqui, ó, tem um ponto A de coordenadas 1 e 1. Ó, o x dele é 1, o y dele é 1. E o ponto B de coordenadas 3 e 1. O x dele é 3 e o y é 1. Esse aqui é um caso em que eles têm mesma ordenada, né? A ordenada dos dois é a mesma, ó, é o y. Então, eu traço aqui uma linha. Se eu traçar um segmento de reta entre esses dois pontos, esse segmento de reta acabou sendo paralelo ao eixo x. Ó. Observe que aqui, ó, eu tenho... Se eu traçar esse ponto aqui embaixo, traçar aqui embaixo essa reta, né? Ponto não. Essa reta. Observe que ela vai ficar aqui, ó. Torto, mas tudo. Aí, galera. Ó, vou fazer de outra forma. Fazer assim, ó. Ó, ela vai espelhar aqui, ó. É isso, ó. Aqui é o início, seria mais ou menos o ponto B aqui, né? E aqui o ponto A. Então essa reta ali, ó, é esse mesmo valor daqui para cá, ó. Eu posso medir, por quê? Se vai de 1 até 3, qual é o valor desse segmento de reta aqui? 2. Eu posso simplesmente pegar aqui, ó, 3 menos 1, né? É 2. Então eu posso dizer o seguinte, que a distância do ponto A até o ponto B é 2 nesse caso aqui. Por quê? Porque eu, percorrendo em linha reta de A até B, eu vou ter um segmento de comprimento 2 unidades, ok? Mesma coisa se esses pontos estiverem na vertical, né? Por exemplo, se eu tenho um ponto A aí e eu tenho ali em cima um ponto C, bem aqui, ó. O C aqui. Qual vai ser a distância do ponto A até o ponto C? É eu traçar uma linha reta aqui, ó, entre eles. Observe que esses dois pontos, eles têm a mesma abscissa, que é o x. Ó. O x do C é 1 e o x do A também. Então, a distância de C até A, se eu analisar a linha reta, é esse mesmo valor aqui, ó. Paralela ao eixo Y aqui, ó. Ou seja, de 1 até 2. Eu posso pegar 2 menos 1 é 1. Então, a distância de A até C é 1. E de A até B é 2. Agora, o que acontece quando eu tiver assim, quando eu tiver esses dois pontos, tanto com abscissa como ordenada diferentes, né? O que vai acontecer? Ó, como é que eu vou medir aqui a distância de A até B? Por quê? Ó, o x do A é 1, o x do B é 5. Se eu pegar 5 menos 1, eu vou ter esse valor daqui, né? Ó, valor daqui. Mas esse segmento AB, ele é inclinado em relação a esse aqui, então ele é maior um pouquinho que esse aqui. Mesma coisa se eu pegar na vertical, né? Ó, ele é maior um pouquinho que esse aqui, ó. Mas então o que eu faço para medir o valor da distância entre dois pontos quaisquer, né? Dois pontos que estejam aí de qualquer forma, que não estejam, não tenham a mesma abscissa ou a mesma ordenada. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tem aqui o ponto A, o ponto B, cujas coordenadas do ponto A, aqui eu vou, aqui ó, as coordenadas do ponto A eu tenho XA e a sua ordenada aqui é YA. No ponto B eu tenho a abscissa XB e a ordenada YB. A distância entre eles é esse segmento de reta que liga eles, que eu vou chamar de D minúsculo, distância. E subscrito eu coloco aqui AB para indicar que é a distância do ponto A até o ponto B, ok? Observem que traçamos aí algumas linhas seccionadas, né? Ó.
que são exatamente das coordenadas dos pontos. Ó. Eu tenho essa primeira linha seccionada aqui, que é o x do ponto A. Vou colocar o laser aqui. X do ponto A aqui. E o y do ponto A aqui. Ó. Então, eu tracei uma linha. Agora, eu tracei outra linha seccionada com o x do B e o y do B. E observe que nós destacamos aí um triângulo retângulo formado por alguns desses trechos. Ó. Vou destacar aqui esse triângulo retângulo. Que é formado por quem? A hipotenusa, né, que é o lado maior do triângulo retângulo, que é oposto ao ângulo de 90 graus, é exatamente a distância entre esses dois pontos. Enquanto que os catetos estão aqui. Ó. Esse aqui é um cateto e esse aqui é o outro cateto. Como é que eu faço para descobrir o valor desses catetos aí? Eu tenho o valor? Lembrando que nós estamos considerando dois pontos quaisquer, A e B, mas dois pontos quaisquer conhecidos, né? Então, eu teria ali o valor do x do A, teria ali o valor do x do B. Então, observem que esse segmento de reta aqui que eu vou destacar de azul, ó, esse segmento de reta aqui que eu vou destacar de azul, é esse mesmo aqui, ó, a distância daqui para cá, não é? Então, aqui, ó, se eu tenho, observe que é a distância do x do A até o x do B. Então, eu posso considerar que aqui eu tenho x de B menos x de A, a diferença entre as duas. Por quê? Ó? Observe que de 0 até o x do A, vou apagar aqui, de 0 aqui até o x do A é o seu valor. Digamos que ele fosse 1, seria de 0 aqui 1. E de 0 até o x do B é o valor do x do B. Digamos que fosse 5, seria de 0 até 5. Então, esse intervalo aqui, ó, é como se eu pegasse o x do B inteiro e tirasse apenas o A, ó, x do A. Então, é x de B menos x do A. Se o x do A aqui fosse 1 e o x de B aqui fosse 5, por exemplo, qual seria o valor aqui entre eles? 5 menos 1, 4. Então, é o x do B menos o x do A. Enquanto que aquele outro valor ali, que eu vou pintar agora de verde, ó, esse outro cateto aqui do triângulo retângulo, é exatamente quem? Ó? Isso aqui, ó. Que é o quê? A diferença entre o y do B e o y de A. Ó. Y de B menos y de A. Então, se nós temos um triângulo retângulo com os valores dos catetos, nós podemos descobrir a hipotenusa como? Pelo teorema de Pitágoras. Né? Teoremazinho de Pitágoras. Ó, lembra que o A e o B são dois pontos que eu conheço. Eu estou generalizando ali com letras, mas seriam dois pontos que eu teria o valor das suas coordenadas, tanto do x de A como y de A, e x de B e y de B. Então, o que eu faria aqui? Aplicaria o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Botei aqui, ó, cateto 1 e cateto 2. Quem é a hipotenusa aqui desse triângulo retângulo, galera? A distância entre os dois pontos, né? Ó. É o segmento que liga os dois pontos aí. Ao quadrado é igual ao primeiro cateto. Quem é o primeiro cateto aqui? Ó? X de B menos x de A. Então, x de B menos x de A ao quadrado. Mais o segundo cateto ao quadrado, que é o outro aqui, ó, y de B menos y de A ao quadrado. Como eu tenho a distância ao quadrado, eu posso então passar essa potência, né? A gente passar para o outro lado, essa ideia é tirar as raízes aí. No caso, vai passar como raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó, que a distância entre um ponto A e um ponto B é igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Que acho é isso, professor? Que fórmula é essa? Calma. Observem que é simplesmente eu subtrair as abscissas e subtrair as ordenadas dos dois pontos. Só isso. Vou pegar e subtrair x de um com x do outro, y de um com y do outro, eleva ao quadrado e soma. Depois só tira a raiz quadrada. Por exemplo, vamos colocar aqui um ponto A de coordenadas 2
e menos 1. E um ponto B de coordenadas menos 1, botar 1 e 1. 1 em 1. Vamos lá? Vamos então calcular a distância entre esses dois pontos. Como é que vai ficar? A distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de... Aí eu faço a diferença entre o x primeiro, ó, ao quadrado. Eu vou pegar aqui o x de um menos x do outro. Ó. X do A ou x do... No caso, a fórmula aqui ó, me diz o seguinte, galera. Ó. X de B menos x do A. Mas nem importa, na verdade, essa ordem. Por quê? Porque está ao quadrado. Se eu pegar assim, ó, x de B menos x de A, fica como? O x do B é 1, menos o x do A, 2. E se eu pegar x de A menos x de B, fica o quê? 2 menos 1. Dá resultado diferente? Dá. Aqui dá menos 1 e aqui dá 1. Se eu trocar a ordem numa subtração, eu troco o sinal, né? 5 menos 2 é 3. 2 menos 5 é menos 3. Então, trocar a ordem faz diferença. Porém, está ao quadrado. Se eu pegar menos 1 ao quadrado, é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, na verdade, aí a ordem tanto faz. Nesse caso, para essa fórmula só de distância de pontos, entendeu? Por que você está falando isso, professor? Porque aí fica bom a gente decorar que é a diferença dos x mais a diferença dos y ao quadrado. Só isso. Então eu posso pegar aqui, ó, logo, ó, x do A menos x do B, que fica 2 menos 1 ao quadrado. Mais, aí eu pego o y do A, que é menos 1, menos o y do B, que é 1 ao quadrado. Aí fica como? A distância de A até B vai ficar o seguinte. Raiz quadrada de 2 menos 1 é 1. Então fica 1 ao quadrado. Lembra que a gente tem que subtrair primeiro. Mais menos 1 é o quê? Menos 2 ao quadrado. Logo, a distância de A até B vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, mais menos 2 ao quadrado é 4. E 1 mais 4 é 5. Então, a distância de A até B é igual a raiz quadrada de 5. Como a raiz quadrada de 5 não tem valor exato, você acaba aí, fica assim, raiz de 5. Tá ok? Ponto médio de um segmento. O que é o ponto médio? Dados os pontos A, temos aí dois pontos, quaisquer. Dois pontos, um ponto A de coordenadas x1, y1, um ponto B de coordenadas x2, y2. Vamos determinar as coordenadas de M, ponto médio do segmento AB. Como assim ponto médio? Temos aqui um ponto A, que tem suas coordenadas aqui x1, y1. Ponto B, de coordenadas aqui x2, y2. O ponto M, que é o ponto médio, é aquele ponto que divide esse segmento em exatamente duas partes iguais e fica bem no meio do segmento. E como é que eu determino? Não vou demonstrar essa forma para a gente não perder muito tempo, porque não interessa para a gente saber a demonstração. Só interessa a gente saber o seguinte, que esse ponto M, que é o ponto médio, vou dizer que ele tem coordenadas aqui, ele vai ter aqui ó, o seu x, a sua abscissa, que eu vou chamar de xm, e sua ordenada aqui, que eu vou chamar de y, certo? Vai ter um x e um y, óbvio, né? Todo ponto tem seu par ordenado. Esse x do ponto médio, que eu vou chamar de xm, ele é calculado simplesmente como? Eu vou somar o x dos dois pontos e dividir por 2, ou seja, tirar uma média, né? Podemos dizer assim. É só tirar a média, ponto médio. E o y desse ponto médio é a mesma coisa. Eu vou somar os y de cada um dos pontos e dividir por 2. Só isso para eu calcular o ponto médio de um segmento. Sempre que eu quiser calcular o ponto médio entre dois pontos, é eu somar as abscissas e dividir por 2, somar as ordenadas e dividir por 2. Tá ok? E
é em relação à condição de alinhamento de três pontos. É um detalhe interessante que nós temos que estudar aqui dentro da geometria analítica, principalmente quando a gente for escrever a equação de reta e tudo mais, para a gente saber. Por quê? Três pontos, eles estão alinhados se eu conseguir traçar uma reta que passa pelos três pontos ao mesmo tempo. Por exemplo, essa reta aqui, ó, ABC, eu tenho uma reta passando por eles três, então eles estão alinhados. Se ele não estiver em cima dessa reta, o ponto, ó, ele não estaria alinhado, eu não teria como passar uma reta que passasse, traçar uma reta que passasse tanto por A, por B e por C, pelo outro ponto lá ao mesmo tempo. Então, três pontos estão alinhados quando é possível passar uma mesma reta pelos três pontos. E aí, quando três pontos estão alinhados, nós chamamos esses pontos de colineares. O que são pontos colineares? Que estão alinhados, ou seja, em uma única reta passa pelos mesmos pontos. Ok? E aí, como é que eu faço para verificar que três pontos estão alinhados, professor? Ó, nós temos aqui o ponto A com as suas coordenadas x1 e y1. Ponto B com as suas coordenadas x2 e y2. E o ponto C com as suas coordenadas x3 e y3. Né? Nós estamos pegando três pontos aí genéricos, né? Representam três pontos quaisquer do plano, que tem coordenadas x1 e y1, um ponto, outro ponto x2 e y2, o terceiro ponto x3 e y3. Para que esses três pontos sejam, quando esses três pontos estão alinhados, essa igualdade aqui é satisfeita. Olha o que nós temos aqui, o que significa essas duas barras? Determinante. De quê? De uma matriz. Observe que os elementos estão aqui em linhas e colunas. E essas duas barras significam o determinante. Então, o determinante da matriz formada pelas coordenadas desses três pontos é igual a zero. Então, aqui eu tenho, ó, na primeira linha as coordenadas do ponto A, na segunda linha as coordenadas do ponto B, na terceira linha as coordenadas do ponto C. Ou, na primeira linha as coordenadas de um ponto, na segunda linha as coordenadas do outro ponto, e na terceira linha do terceiro ponto. Coordenadas do terceiro ponto. E aí completo cada linha com o número 1 para que seja uma matriz quadrada, para poder calcular o determinante. E o 1 não vai alterar, né? Porque ó, quando eu multiplico para fazer o determinante, se eu multiplicar um valor por 1, continua sendo ele mesmo, né? O 1 não altera o valor de uma multiplicação, é o elemento. E aí como é que eu calculo o determinante? Quem é que lembra como se calcula o determinante? Temos duas formas, podemos pegar o seguinte, ó. Eu repito aqui as duas primeiras colunas na frente. A, YA, né? B, C, Y. Posso repetir as duas primeiras colunas. Eu posso fazer, pode passar sempre isso para os alunos. Eu acho que fica mais simples a visualização, que é o quê? Eu pego esse primeiro elemento aqui, da primeira linha, na primeira coluna, eu pego o primeiro elemento e jogo para baixo. E pego o último e jogo lá para cima. Mesma coisa eu faço com a última coluna. Eu pego o primeiro aqui, o primeiro jogo lá para baixo e o último e jogo lá para cima. Por que isso, professor? Porque eu formo aqui, ó, também as diagonais. Aí eu vou fazer aqui o produto da diagonal principal, ó. Eu tenho essa aqui. Tenho essa aqui. É que são três diagonais que ficam, né? Três diagonais, entre aspas, né? Diagonal principal só, mas a gente fica com três diagonais aí. E aí eu multiplico, ó, xc vezes YA vezes 1, né, que é o próprio eles. Outro aqui, YA vezes YB. E aqui, XB vezes YC. E faço o inverso agora. Agora eu vou pegar na diagonal secundária. Multiplico aqui, ó. YA vezes XB YB vezes XC e por último XA vezes YC. A ordem do fato na hora de multiplicar não precisa. Aí eu somo esses três aqui, ó, da diagonal principal. Eu faço aqui a somatória desses três. Na diagonal secundária, eu também posso fazer a somatória primeiro. Posso fazer logo aqui a somatória também.
Depois eu pego tudo da diagonal principal, que eu vou chamar aqui, como é azul, eu vou colocar um D maiúsculo, e subtraio pela diagonal secundária, vou colocar um D minúsculo. E de verde para identificar ali que é o verdinho. Tanto que algumas pessoas gostam de fazer o quê? Quando multiplica aqui na secundária, já troca logo o sinal. Ó. Já troca o sinal para depois só jogar lá e somar tudo, entendeu? Mas eu gosto que vocês façam assim, soma primeiro ali e depois só subtrai.